O que você precisa saber sobre integral dupla? Bom, gente, a partir de agora nós vamos começar a estudar a parte de integração do nosso curso, certo? O que acontece quando a gente vai integrar uma função de duas, três ou mais variáveis? Será que é muito diferente do que a gente aprendeu no cálculo 1, né, que é a integral de uma variável real? É isso que nós vamos começar a estudar, então. Nós vamos ver hoje, então, a parte de integral dupla, que seria a integração em funções de duas variáveis reais. Então, a gente vai definir primeiro, né, o que é essa integral dupla, e a gente vai ver como resolve essa integral. O grande segredo aqui, gente, é você saber qual região você está integrando, certo? Da sua região, você vai poder escolher uma forma de resolver essa integral, certo? Se a sua região ela tem um formato retangular, bonitinho, a gente consegue resolver de uma maneira, né? Ou seja, integrais duplas em regiões retangulares. Se a sua região ela tiver um formato um pouco diferente da retangular, você pode resolver ela tanto como tipo 1 ou como tipo 2. E aí a gente vai ver mais para frente quais são esses tipos aí. E aí, então, se você tiver uma região com formato arredondado, circular, né, vamos dizer assim, entre aspas, a gente pode utilizar também as coordenadas polares, certo, gente? Então, vamos lá. Antes da gente definir o que é uma integral, nós vamos, né, relembrar o que era a integral no caso de uma função de uma variável real. Então, gente, quando você tinha uma função de uma variável real, o gráfico dela te dá o quê? Uma curva no R2, certo, gente? Bom, uma das maneiras de você enxergar a integral era através do cálculo da área, né, formada entre o gráfico da função f e o eixo x, quando a sua f é positiva e ela está definida dentro deste intervalo aqui que a gente colocou, intervalo AB no caso, e a função é contínua. Bom, quando isso acontece, a gente começa a pensar em uma região, uma área formada aqui, né? E como que a gente calcula essa área, né? Bom, a ideia aqui é utilizar a soma de Riemann. O que fazia a soma de Riemann? A soma de Riemann, ela particionava esse intervalo aqui, entre A e B, né, em retângulos de mesma dimensão aqui, né? Da base. E aí, então, o que acontece? Você vai calcular a área de cada retângulo e vai somar. Quando você faz isso, né, você vai estar arrumando uma aproximação para essa área que você quer calcular a região, né, a área toda. Porém, essa aproximação ela vai ficar cada vez mais refinada quando você particionar mais vezes esse intervalo. Ou seja, quanto mais você particiona, esse retângulo vai ter uma base mais fina e a altura ela vai se aproximar da altura que você quer da sua curva, certo? E isso vai te dar, então, um valor bem mais próximo da área que você está procurando. Quando você particiona esse intervalo infinitamente, que é aí que entra a história do limite de n tendendo a infinito, é que você encontra a definição da integral. Isso quando esse limite existe, ou seja, quando eu particiono infinitamente, esse limite existe, eu sei que a integral ela existe e é a área toda que eu estou procurando. Então, essa era a história, né, a historinha que a gente, né, usava lá no cálculo 1 para poder definir o que era uma integral de uma variável real, certo, gente? Bom, isso é cálculo 1. Mas como que a gente vai interpretar, então, a integral para uma função de duas variáveis? Será que a história pode ser a mesma, parecida? Bom, o que acontece? Quando você tem uma função de duas variáveis real, já muda o que? O gráfico, porque o gráfico dessa função vai gerar uma superfície no espaço. Então, já mudou um pouquinho
a parte de visualizar. Mas aí, bom, qual que vai ser o nosso interesse? Uma das aplicações, então, para a integral dupla é você calcular o volume, né, do sólido que é formado entre a sua superfície e, né, uma região que está no plano, certo? Que está no seu domínio, certo? Então, para calcular essa superfície, que esse volume aqui, né, é que a gente também pode utilizar a ideia da integral. Bom, então vamos utilizar também a soma de Riemann. O que a gente faz? Pega essa região que você quer calcular o volume, né? Aí você particiona ela em quadrados, retângulos de mesma base, né? Mesma dimensão ali. E aí, o que você vai fazer? Você vai calcular o volume, né, do paralelepípedo quando eu subo ele até a altura da minha superfície, certo, gente? E aí, quando eu calculo o volume de cada um desses paralelepípedos e aí somo esses volumes, eu encontro uma aproximação para ele todo, né, para esse volume todo que eu quero saber. Mas, né, como vocês podem ver, essa aproximação, ela não fica tão legal assim quando você, né, particiona poucas vezes. Então, a ideia da soma de Riemann também é você particionar essa região infinitamente, certo? Como que eu vou particionar infinitamente, né? Aí que entra a história do limite de mn tendendo a infinito, certo? E aí, quando esse limite existe, né? Essa história toda aqui do somatório, né? Quando eu particiono infinitamente, calculo os volumes e somo eles, e esse limite existe aqui, quer dizer que a minha integral dupla existe, certo, gente? Bom, então essa é a ideia da integral agora para uma função de duas variáveis reais. Então, aqui a gente introduz uma notação nova. Integral dupla quer dizer que ela tem dois símbolos de integral aqui. Esse R, ele representa a região em que eu estou integrando. Vai ser muito importante vocês saberem qual a região que vocês querem trabalhar. Esse dA, ele é referente à área, né? Porque se eu tenho uma região, então eu estou integrando sobre essa área, por isso que a gente denota com A, tá? Então, é isso, gente. Essa é a definição da integral dupla, esse limite. As propriedades de integração, gente, elas são válidas. Lá do cálculo 1, elas são válidas para as integrais duplas, triplas ou múltiplas. Se vocês quiserem, tiverem interesse, deem uma olhada lá no conteúdo de cálculo 1, na parte de integração, e se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem, tá? No próprio livro do Stuart, a gente tem essas propriedades também, tá bom, gente? Bom, o valor médio, né? A gente também viu lá no cálculo 1 a história do valor médio, certo? E aí, então, para uma função de duas variáveis, a gente consegue calcular esse valor médio também através dessa expressão que era bem parecida com a que a gente tinha para uma função de uma variável real. Só que aqui a gente tem A sobre 1 sobre a área da região e a integral dupla da minha função, certo, gente? Bom, esse valor médio ele é utilizado em alguns casos específicos, tá bom, gente? Então, se vocês um dia precisarem utilizar, saibam que é bem parecido com o que vocês viram no cálculo 1. Mas aí, então, chega, né, a grande dúvida, como calcular essa integral dupla? Então, a ideia, como eu já adiantei vocês, é que vocês tenham que verificar qual região vocês estão querendo calcular a integral, certo? Se essa sua região ela tiver o formato retangular, então ela tem uma forma de ser resolvida. Se ela for do tipo 1 ou do tipo 2, ela tem outra forma de ser resolvida. E se ela tiver um formato arredondado, ela tem, né, que ela pode ser, né, descrita com coordenadas polares, e aí a gente também consegue resolver ela de outra maneira. Beleza, gente? Bom, então vamos começar aqui
falando de integrais em regiões retangulares. Bom, olha só. Primeiro de tudo, gente, recebeu um problema sobre integral dupla? Olha lá qual que é a região em que você precisa integrar. Bom, seria mais fácil, né, se você tivesse aí em mãos um software ou se você conseguisse esboçar essa região graficamente. Fazer um desenho ali já vai ajudar bastante. Se, né, as suas limitações, né, se a sua região ela for limitada de tal maneira que x está entre dois valores numéricos e y está entre dois valores numéricos, então quer dizer que na hora que você for esboçar essa região, ela vai te dar um retângulo, certo? E aí, então, quando a gente tem esses limitantes numéricos, então x está variando entre AB e y está variando entre CD, então como que vai ficar a minha integral dupla? Então, a minha integral dupla, ela vai estar desta maneira aqui, gente. Então, o que a gente tem aqui? Duas integrais, certo? Para resolver. Bom, o que a gente pode observar é que a integral de dentro, gente, sempre olha a integral de dentro e a integral de fora. A integral de dentro, gente, ela tá em y, né? Porque a gente tem a integral com os limitantes de c até d, que são a variação de y, e aqui o dy. Esse dy vai indicar para você qual que é a variável que você está integrando aqui na de dentro. E aqui a integral de fora, ela está em relação a x, certo, gente? Então, a limitação está entre a e b também. Bom, a ideia é que depois que você montou essa sua integral, você vai resolver ela de dentro para fora, né? Então, se a minha integral de dentro está em relação a dy, então eu vou resolver essa integral em relação a y primeiro. E aí depois, né, eu resolvo a integral que está em relação a x. Para você resolver essa integral, gente, a ideia é bem parecida com a de derivadas parciais. Não quer dizer que a gente está misturando as coisas, mas a ideia é bem análoga. Por quê? Quando eu integro em relação a y, por exemplo, né, que eu vou começar integrando em relação a y, então, tudo que tiver x, né, que é a minha outra variável, vai se tornar uma constante para mim, nessa integral de dentro. E aí, quando eu for resolver e tiver alguma coisa com x, eu trato ela como uma constante, certo? Aí, resolvida essa integral, depois, né, substituída pelos limitantes, e aí feita a diferença, tudo certinho, vai sobrar o quê? Alguma função ali dentro que está em função de x, certo? E aí, então, o que vai acontecer? Como ela vai estar em função de x, aí eu vou conseguir aplicar essa integral aqui de fora em relação a x. Tá bom, gente? Então, a ideia é, resolve de dentro para fora, e aí, então, se eu estou integrando em relação a y, a minha x vira constante. Se eu estou integrando em relação a x, então a minha y vai ser constante. Tá bom, gente? O que vai acontecer, gente, quando eu quero integrar, né, em relação a x primeiro e depois a y, né, na integral de fora? Será que eu posso? Será que vai ser o mesmo resultado? Bom, é por isso que a gente tem o nosso teorema de Fubini. Então, o teorema de Fubini, ele é muito simples. Se a f for contínua nesse retângulo, e ele tem que ser, né, porque senão não existe a integral aqui, então, o que vai acontecer? Eu posso calcular a integral dupla em duas ordens de integração, né? Ou seja, eu integro primeiro em y e depois integro em x, ou eu integro primeiro em x e depois integro em y, e tudo isso vai ter que dar o mesmo resultado, certo, gente? Sempre, né, lembrem-se que quando você vai montar a sua integral dupla, né, os limitantes, eles devem acompanhar a ordem de integração. Então, se eu estou integrando em y primeiro, então, né, os limitantes da integral de dentro também têm que estar referentes à variação de y, tá? Se eu integro em relação a x, então quer dizer que,
né, os meus limitantes aqui na integral de dentro, elas têm que estar variando de acordo com o x, tá bom, gente? Porque vai ter muito exercício em que você vai ter que montar a sua própria integral com as informações que ele vai te dar. Beleza, gente? E é isso, gente. Agora, a gente vai ver o caso em que, né, as suas regiões não são retangulares, porque nem sempre, né, a gente tem tudo tão bonito na vida, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai poder dividir, né, essas regiões gerais em 3 tipos, né? Tipo 1, tipo 2 e o tipo que a gente usa as coordenadas polares, no caso, né? As regiões arredondadas, circulares, né? Bom, então olha só. Quando eu tenho uma região em que eu consigo limitar numericamente, né, o meu intervalo de x, mas eu consigo limitar a minha região superiormente e inferiormente por 2 funções, né, ou seja, não são números, né, aí a gente tem uma região do tipo 1, certo? Limitar inferiormente quer dizer que eu consigo achar uma função g1 de x, que fica lá embaixo da minha região, e consigo limitar superiormente por uma função g2 de x, né, que está lá em cima na minha região. Bom, se eu conseguir esboçar a minha região e encontrar quem são essas funções, então eu tenho uma região do tipo 1. E como que eu vou calcular essa integral? Bom, então tá vendo que agora a y, né, ela tá limitada por 2 funções em relação à variável x, tá? Então, se o meu y tá aqui no meio, eu preciso de 2 funções em relação à variável x. E aí, então, sempre quando eu for montar esse tipo de integral, gente, o que vai acontecer? Deixa sempre a limitação numérica, né, quando eu tenho a e b, para fora. Integral que tem limitantes em forma de números, deixa para fora, porque fica mais fácil de resolver, tá bom? E aí, então, quando eu tenho funções aqui, né, como limitantes da minha integral, deixo para dentro, sempre, né, respeitando a ordem de integração. Então, se aqui a minha y vai ser a primeira a ser resolvida, coloco os limitantes, né, da variação de y e depois coloco os limitantes aqui da minha integral da variação de x, certo? E resolvo desta maneira. A princípio, vocês podem achar meio estranho você ter funções aqui como limitantes da sua integral. Mas, gente, não tem problema, tá bom? Lá nos exemplos, você vai ver que sim, é bem mais tranquilo do que vocês imaginam, tá bom, gente? Bom, agora a gente tem uma região do tipo 2, que é o caso em que eu consigo limitar numericamente o meu y, né, entre c e d, mas a minha x, ou seja, quando eu esboço a região e eu não consigo, né, limitar numericamente o meu x, o meu intervalo de x, ou seja, eu tenho uma função que está limitando na lateral esquerda e tem uma outra função, né, h2, que ela está limitando em relação à direita. Aqui, gente, essa h1 e essa h2, elas estão dependendo da variável y, tá? Aqui teve um erro de digitação. Então, gente, o que vai acontecer? Essa h1, né, ela vai estar limitando pela esquerda e essa h2 vai estar limitando pela direita. E aí, como que eu vou resolver essa integral? Bom, então, se a minha região ela é descrita desta maneira, bom, aqui tem y e aqui tem y também, tá, gente? Troquem aí as variáveis. A minha integral dupla, ela vai ser calculada desta maneira. Então, lembrem-se que os limitantes, né, com o valor numérico, então, ficam para fora, ou seja, a minha integral de fora vai ser em relação a y, a integral de dentro, que está limitado por funções, então, a gente coloca, né, para resolver primeiro, e ela está em relação à variável x, certo? Lá nos exemplos, vocês vão ver que, né, a forma de resolver é bem parecida com as integrais do tipo 1,
tá bom, gente? Bom, aí então a gente tem o quê? A integral dupla em coordenadas polares. Daí você vai se perguntar, mas professor, o que são as coordenadas polares? Bom, as coordenadas polares, assim como as coordenadas cartesianas, são um sistema de localização de pontos. Então, com as coordenadas cartesianas, o que a gente fazia? A gente tinha o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y, né, horizontal e vertical. Quando eu colocava um ponto naquele plano, eu poderia, né, eu posso me localizar utilizando o quê? Né, as coordenadas do eixo x e as coordenadas do eixo y. Então, eu tenho uma dupla xy aqui, certo? E aí, esse plano cartesiano, ele é centrado na origem, certo? Então, essa é a maneira mais usual aí de você localizar um ponto no plano. Mas não existe só esta maneira de você se localizar. Existem outras, né? E uma delas, né, são as coordenadas polares. Nesse caso, gente, nas coordenadas polares, o que vai importar não vai ser o eixo x e o eixo y, o horizontal e o vertical. Na verdade, né, o que vai importar nas coordenadas polares vai ser o raio e o θ. Daí você vai falar, mas raio do que? Θ da onde, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu estou nas coordenadas polares, eu tenho um eixo polar, né? Que tem uma origem também. E aí, então, quando eu jogo um ponto nesse plano aí, o que vai acontecer? Eu consigo calcular a distância do ponto até essa origem, certo? E essa distância entre o ponto e a origem vai ser o nosso raio, certo, gente? Bom, mas de onde vem esse θ? Daí o raio é entendível. Mas e o θ? O que é esse θ? Esse θ, gente, vai ser o ângulo que vai ser formado entre o eixo polar e este raio, certo, gente? E aí, então, a partir dessas duas informações, eu consigo localizar qualquer ponto no plano também, certo? É um pouco estranho, um pouco abstrato, agora que a gente não tem nenhum desenho, mas lá na parte de exemplos, vocês vão ver que as coisas vão fazer mais sentido, tá bom, gente? E aí, como a gente tem uma variação de ângulo, a gente consegue, então, trabalhar com, né, curvas, né, com regiões que tem, né, um formato circular, né? Porque tudo que é circular, a gente trabalha com ângulos, né? Também, tá? E aí, então, fica mais fácil de você trabalhar com as coordenadas polares nesse tipo de região, certo, gente? Bom, aí, né, como toda coordenada no plano, a gente consegue fazer essa transformação, né? Então, a gente consegue transformar de cartesiana para polar ou de polar para cartesiana. Isso também dá para fazer, certo? Bom, e aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de algumas expressões e várias propriedades trigonométricas para nos ajudar, certo, gente? E aí, então, vai valer que x é igual a r cosseno de θ e y é igual a r seno de θ. Isso daqui, gente, tem que estar bem gravado no coração de vocês, tá bom, gente? Porque vai ser muito utilizado quando você for trabalhar com coordenadas polares, cilíndricas e esféricas, tá bom, gente? Então, guardem isso, tá bom? E outra propriedade que vocês podem utilizar bastante vai ser essa daqui, que é r ao quadrado, né? O raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E além disso, tem outras expressões, né? Que vem lá da trigonometria, que vocês também podem utilizar para poder fazer essa conversão. Mas a gente vai falar mais sobre isso, né, lá nos exemplos, tá? Bom, e aí, então, o que vai acontecer? Quando eu estou trabalhando com coordenadas polares, então eu tenho r e θ na jogada. Então, a minha integral, que antes estava toda sobre x e y, vai ter que ser convertida, né, para essa linguagem r e θ, né, de coordenadas polares. Então, o meu x,
né, vai virar o quê? R cosseno θ. O meu y vai virar o quê? R seno θ. Então, eu tenho que transformar a minha função, né, agora em função de Rθ. Os limitantes das minhas integrais também vão mudar, né? Então, eu tenho que o meu R vai variar, né, o meu raio vai variar de um intervalo, né, AB, e o meu θ também, meu ângulo, ele pode variar nessa região. Então, ele vai variar entre alfa e beta, certo, gente? Então, quando eu trabalho com coordenadas polares, eu tenho que transformar tudo que estava com XY em termos de Rθ. Aí, a gente aparece com um Rzinho em vermelho. O que é esse Rzinho? Bom, gente, esse Rzinho vai ser tratado mais para frente, que são as mudanças de variáveis na integral, certo, gente? O que eu posso adiantar para vocês é que esse Rzinho, ele serve, né, como, entre aspas, o preço que a gente paga quando a gente faz essa conversão, né, de uma variável para outra, tá? Então, sempre que vocês forem utilizar as coordenadas polares, gente, não esqueçam desse R. Esse R vai fazer parte, entre aspas, da fórmula da minha integral dupla quando eu utilizo coordenadas polares, tá bom, gente? Lá na frente a gente vai dar uma olhada de como que a gente obtém esse R, né? Mas por enquanto, utilizem isso nas suas integrais, tá bom, gente? Bom, e é isso. Por enquanto, essa é só a teoria, tá? Um pouco pesado, né? Bastante assunto. A gente vai ter vários videozinhos aí fazendo exemplos de cada um deles, né? E aí, assistam uma, duas vezes, pausem o vídeo, né? Refaçam os exemplos e se tiverem dúvidas, nós temos então PALU nessa semana. Gente, bons estudos!